Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Startupay, podcast esse criado para esse ecossistema das startups, né? Eu, Glauber Rodrigo, meu querido Reginaldo, estamos aqui no Startupay trazendo para vocês mais um episódio da segunda temporada que está toda focada em vendas, não é, Reginaldo? Toda focada em vendas. E hoje a gente vai falar mais uma parte sobre vendas, né? O ponto principal aí, né, Reginaldo? Hoje nós vamos falar sobre a peça estreando no palco, né? A gente está fazendo o quê? É a hora de vender, é a hora de efetivar a venda. Até agora a gente se preparou, agora a gente começa a efetivar a venda. Então, Glauber, faz o caminho aí da venda que nós chegamos até aqui. Pessoal, para vocês que ainda não conseguiram assistir todos os episódios do Startupay, mas antes de começar a assistir, eu vou pedir aquela ajuda de sempre, né? Para você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscrever, deixar seu comentário, o que é que você está achando, qual é a sua opinião, seu ponto de vista, sua experiência e, claro, pedir para você compartilhar, né, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui com o objetivo de fortalecer esse ecossistema. Como o Reginaldo disse aí, essa segunda temporada, ela é totalmente focada na parte de vendas. Inicialmente, a gente começou fazendo aquela preparação, né? O pré-vendas. O que é que a gente faz na pré-vendas, né? O que é preciso para a gente poder trabalhar a venda? A questão de você conhecer o seu produto, você trabalhar a questão do seu líder, ter uma relação de clientes para quem você vai vender, né? Algumas técnicas foram trabalhadas, a gente falou de alguns pontos principais, Reginaldo aí com seus grandes casos de sucesso, falou algumas histórias também que fortaleceram toda essa preparação para a gente chegar a esse ponto de hoje, que é a venda e sim, a venda acontecer. Reginaldo, tem mais algum detalhe que você queira colocar nesse ponto inicial que a gente fez na abordagem dos outros episódios? Eu vou colocar só a estrada que a gente fez para chegar até aqui, mais ou menos, que é o caminho da venda, né? É o caminho da pré-venda até chegar na frente do cliente. Então, se a gente pensar na nossa startup, a gente descobriu qual é a solução que nós estamos vendendo, a gente encontrou um lead, identificou um lead e ele identificou a gente falou com a empresa dele, a gente verificou que ele está no timing de comprar a nossa solução, tiramos todas as dúvidas deles, pensamos se ele tem orçamento e verificamos se ele tem orçamento para adquirir uma solução, conheceu a nossa solução, ele mesmo identificou que a nossa solução serve e resolve o problema dele, ele sentiu segurança na gente como empresa fornecedora ou como startup fornecedora e agora quer fechar o negócio. Ele pediu a proposta, né? Que foi onde a gente terminou na semana passada, ele pediu a proposta. Então, agora começa o momento da venda em si. A gente preparar a proposta, a gente tem que lembrar que a gente teve toda essa jornada e a gente teve tempo de conhecer a realidade do cliente, então a gente também tem que adequar a proposta cliente a cliente, por onde ele começa, como ele começa, quais são as dificuldades dele. Então, escrevemos a proposta e agora a gente vai fazer o quê? Mostrar para o cliente, porque senão ele não compra, né? A gente precisa mostrar a proposta. Então, eu sempre brinco que esse é o momento chave, é o momento onde a gente realmente sai feliz e ganha a venda, ou a gente perde ela praticamente definitivamente. É muito difícil você ter uma segunda chance depois. Por quê? Porque o cliente nunca está olhando só a nossa proposta também, ele está olhando várias propostas. Então, por exemplo, nessa situação eu tenho o costume de fazer o quê? Eu nunca pego e simplesmente envio a proposta para o cliente. Eu monto toda a proposta, reviso eu mesmo para ver se eu compraria, tendo o conhecimento dele, se eu seria um comprador dela. E aí eu peço para marcar uma data para apresentar essa proposta para o cliente. Seja ela online, ou seja ela presencial, não tem problema. Para tirar qualquer tipo de dúvida e deixar tudo mais claro, né, Reginaldo? E isso, para você tirar... Isso, tirar as dúvidas, né, Reginaldo? E é interessante você colocou aí, Reginaldo, que é uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês que estão começando a entender um pouco mais sobre vendas. Quando o Reginaldo falou, eu monto a proposta, né, mando para o cliente,
mas sempre tem um call, né? Tem uma chamada, tem uma ligação para ele poder tirar todas essas dúvidas. Então você já deu para perceber que as vendas eu não vendo de uma forma generalizada, né? Cada cliente é único, né, Reginaldo? Cada cliente tem uma dor, cada cliente tem um problema. E aí é onde você, com seu conhecimento, necessita saber se ele realmente resolve o problema desse novo cliente, desse seu cliente atual. Então, essa questão, hoje a gente vê muito esse pessoal trabalhando assim, né, Reginaldo? Os chatbots, né, que a gente está vendo muito aí. Tá ficando uma coisa tão mecanizada, tão assim, generalizada, que o cara às vezes tem necessidade daquele produto, mas pela forma de abordagem, que é muito importante, acaba deixando para lá. O cara pensa, pô, isso é mais uma coisa. Aí às vezes você tem um produto de qualidade, um serviço de qualidade, mas você perde a venda desse detalhe que o Reginaldo está montando agora para vocês aí. Né, Reginaldo? Glauber, você falou uma coisa essencial. Venda generalizada é a pior coisa que tem. Você receber uma proposta e começar a não se identificar com ela. Isso já é meio caminho andado para você não fazer. Verdade. E eu sempre falo uma outra coisa, Glauber. A venda nunca é de empresa para empresa. É de pessoa para pessoa. É o Glauber vendendo para o Reginaldo vendendo para o Glauber. Só vai ter sinergia de aceitar a proposta se nós dois estivermos conectados e atentos para resolver o mesmo problema. E de quem é o problema? Forte isso, hein? Isso é forte, hein? Olha o insight. E de quem é o problema? É do cliente. Então, nós dois temos que estar conectados nisso. Eu preocupado em resolver e o cliente preocupado que realmente eu sou a melhor escolha dele. Então, é pessoa para pessoa. A questão da confiança não é de empresa para empresa. E isso a gente nota muito. Tem vendedores que saem na frente de todo mundo. Por quê? Porque eles conseguem ter essa sinergia com o cliente. O cliente confia naquilo que o vendedor está vendendo. Independente se o vendedor estivesse vendendo na empresa A, B ou C, não importa. Mas seria aquele vendedor a oferecer a solução adequada para isso. Então, a gente não pode esquecer isso. Nós estamos fazendo as coisas de pessoa para pessoa e por trás de cada um de nós, pessoas, tem uma entidade que são as empresas que a gente representa, né? Mas esse é o ponto importante. Então, por isso, essa questão de você apresentar, detalhar, conferir com o cliente, dizer assim, olha, eu montei essa proposta, pensando em tudo que nós conversamos, está adequada para você? Vou te explicar ela, e se não tiver adequada, a gente arruma, muda uma frase, faz alguma coisa, faça com que o cliente participe da montagem da tua proposta. Exatamente. Quando ele participa, ele assumiu que ele é parte da solução junto com você. Exatamente isso aí, Reginaldo. A gente relembra até aquela frase que a gente usa muito para esse tipo de abordagem, né? Que quem quer falar para todo mundo acaba falando para ninguém. Nas vendas, a gente faz esse tipo aqui, faz um comparativo. Quem quer vender para todo mundo acaba vendendo para ninguém, né? E esse ponto do Reginaldo, mais uma vez, dando uma reforçada, né? Da questão da sinergia, da conexão. Né? Então, quando ele fala nessa questão, não é a empresa que está vendendo, é você. Você está representando tudo isso, né? Então, aí, mais importante ainda, a questão da sua preparação. Né? Então, se você ainda tem dúvida de como acontece isso aí, nossos episódios iniciais da segunda temporada aqui do Startup Pay está falando muito bem sobre essa preparação, que a gente chamou até de pré-venda, né, Reginaldo? Sim, a gente chamou de pré-vendas. E realmente é uma parte importante. E tudo que acontece de alguma anomalia nesse processo de vendas, por exemplo, agora, a gente está aqui, eu e o Glauber, vendendo um para o outro. E aconteceu uma coisa que não estava na nossa preparação, cara, volte na tua empresa e faça ela colocar isso na preparação. Por quê? A próxima vez, para você vai ser mais fácil e para qualquer vendedor também. Então, sempre, esse momento da venda aqui retroalimenta a preparação. E ok, exatamente. Chegamos aqui, né, Glauber? Estamos na frente um no outro para fazer a negociação. Esse é o momento mágico das coisas. É aonde acontece. É literalmente você subir num ringue, colocou as luvas na mão, cara, agora não tem mais para onde você ir, não. Ou vai para porrada. E é isso mesmo. Ou vai levar porrada. E assim, Glauber, eu acho que tem várias técnicas no mercado, várias coisas que você pode fazer no momento da venda.
Mas não existe uma receita de bolo. Não, não. Até porque, de novo, né? A gente está pessoas. Eu posso estar conversando com o Glauber hoje num dia ruim. Num dia onde eu puxo conversa com ele e pergunto assim, Glauber, tá tudo bem? Tudo uma porcaria. Putz, já cortou um pouco, deu uma esticada. Então, não tem uma receita de bolo, né? A gente tem que ir de coração e peito aberto para conversar. Interessante isso que o Reginaldo falou, da questão da gente conhecer o nosso cliente, né? E quando a gente fala conhecer, não é você trocar figurinha com o cliente, né? Mas você saber interpretar o perfil do cliente naquele momento, né? E muitos deixam de vender vendas pelo momento inoportuno, né? Pelo momento errado de quererem colocar aquilo para ser vendido. Então, a gente tem que tirar aquela coisa da cabeça que, o vendedor, quando ele é bom, ele vende. Aqui, eu vou usar um ditado que tem aqui na nossa região, Reginaldo, que Mossoró é conhecida como a capital do sal, né? Aqui na nossa região. Rio Grande do Norte, eu estou na Paraíba, e o pessoal aqui fala muito assim: poxa, o cara, quando é bom, ele vende sal em Mossoró. Né? Vende sal em Mossoró. Vende sal de onde veio o sal, né? Realmente, isso é um fato. Se você é um bom vendedor, está preparado. O que é ser um bom vendedor? Está preparado com aquilo que você se obteve a fazer. Né? Chegar no seu cliente, levar as propostas, mostrar os resultados que serão alcançados, enfim, fazer o seu pitch que o Reginaldo está falando aqui agora. Mas a gente tem que tirar da cabeça aquele caso que a gente comentou num dos nossos episódios, que foi falar que não existe produto que se venda só. Né, Reginaldo? Muitas vezes os caras chegam e falam, não, mas esse produto aqui é tranquilo, ele se vende sozinho, qualquer hora, qualquer momento, dá certo. E não é assim. Reginaldo falou um ponto muito importante nisso aí, dessa sinergia. Eu, por exemplo, Glauber, já cheguei para mostrar proposta para um cliente e eu comecei a ver que ele estava perturbado com uma porrada de coisas, né? Eu disse para ele assim, cara, você está bem? Ele disse assim, não, Reginaldo, eu estou com um problema lá na minha produção e eu tenho que resolver. Eu disse assim, então você não quer fazer o seguinte? Vai lá, resolve e eu estou aqui. A hora que você resolver o teu problema, vem aqui conversar comigo. Porque daí você também vai estar mais atento para a proposta e coisa e tal, e você já vai estar com o teu problema resolvido. Então, a gente tem que ter essa percepção. Porque também, esse momento de você apresentar as coisas é um momento mágico. Porque ele poderia simplesmente dizer assim, Reginaldo, eu tenho que resolver um problema. Você deixa a proposta aqui e outra hora eu olho e te chamo. Putz, isso é ruim, porque ele vai olhar sem a minha explicação. Por mais que esteja escrito lá, a gente sabe também que as pessoas não leem atentamente. Elas leem aquilo que interessa para elas. E quando a gente vai apresentar, a gente apresenta o contexto. A gente volta e diz assim, ó, tá vendo? Essa etapa aqui está ligada na etapa anterior. Você entendeu isso? Não, entendi. Agora eu entendi por que você colocou isso. Entendeu? Então, esse é um momento mágico que a gente não pode perder. Então, se tem uma coisa atrapalhando, tira o que está atrapalhando, mesmo que postergue um pouco a tua apresentação. Por quê? Porque você acaba ganhando. E isso tem um outro negócio que você, na verdade, cria uma empatia com o cliente. Ele começa a perceber que você sente ele. Que você sente ele, que você está preocupado com ele. Né? E isso cria uma empatia, e isso é muito legal, porque quando começa a criar isso, cria sinergia junto. Né, Glauber? Verdade. E, pessoal, essa questão de você deixar o seu catálogo, entre aspas, sua proposta de vendas, né? E não respeitar o momento que o cliente está passando, porque muitos vendedores, Reginaldo, acabam se desesperando, né? Isso aqui no contexto geral de vendedores em si, né? Aquele pessoal que trabalha com aquelas metas. Não, eu preciso bater essa meta, eu vou deixar e sair soltando, literalmente soltando propostas sem ter esse cuidado, né? Sem ter essa cautela de poder explicar melhor, de fazer o seu cliente saber literalmente o que ele está comprando, por que ele está comprando e, olha que interessante, saber que se ele comprou uma coisa que vai fazer bem para ele, vai gerar resultados, pode ter certeza, meu amigo, que você está fidelizando o seu cliente ali. Na primeira venda, você está começando a fazer a fidelização dele. Né, Reginaldo? Isso. E uma outra coisa que a gente... Estou apresentando para o cliente, né? Cara, apresente a verdade.
Sempre. Porque senão ele vai descobrir ali na frente que aquilo que você falou, você não vai atender ele. E isso é mal, porque primeiro que está escrito que você atende ele, e depois chega ali na frente e você não atende. Então seja corajoso o bastante para dizer assim, olha, isso aqui a gente viu que não te atende, mas a gente tomou uma decisão estratégica na empresa e durante o projeto nós vamos desenvolver. Ou nós vamos fazer isso, ou vai estar contemplada essa situação. Por quê? Porque ele também sente segurança, de novo, que você escutou ele lá atrás, que você entende que aquela parte é uma parte importante, e você, como parceiro dele, a empresa parceira, está preocupado em atender ele desse jeito. Então, verdade, na hora da venda não dá para você dizer assim, não, isso faz, isso não faz. Eu teria aqui alguns casos para contar de vendas que aconteceram assim e simplesmente não funcionam. Uma outra coisa que eu falo que é importante, não justifique o preço de qualquer maneira, né? Eu tenho um episódio com um vendedor meu e depois eu tive que corrigir isso no passado. Tinha uma empresa teoricamente pequena, ela tinha 20 funcionários, mas o dono gostava dos funcionários, da equipe e tudo. E meu vendedor chegou lá totalmente insensível a isso, porque não percebeu durante o processo inteiro. E ele chegou e disse assim, olha, cara, essa tua compra aqui vai te resultar você diminuir o teu corpo de funcionários depois e você economizar na tua empresa. O cara não fechou a proposta na hora e me chamou. Ele disse assim, cara, teu vendedor está me fazendo uma proposta que não tem nada a ver. E, na verdade, qual era a justificativa para esse negócio? Era só para dizer para o cara que, com aquela proposta, a equipe dele ia produzir muito mais. A equipe dele, que hoje produzia 100%, ela ia produzir 150%. E não falar que era para diminuir os funcionários, justamente porque o dono tinha aquilo como uma família. E então, outra, né, ele ia reduzir a produção, né? Porque ia tirar o pessoal da equipe para continuar. Reduzir não, ia continuar produzindo a mesma coisa, entre aspas, com a parte da família fora, né? Então, cuide muito com isso que você diz que são as vantagens que você está trazendo. Você tem que perceber isso já na preparação, que você não pode justificar por meios que não estejam adequados à ideia do teu cliente. Então, cuide muito com argumentos. Reginaldo, só para acrescentar um ponto aí, isso aqui que a gente vai falar agora, quando a gente está falando de vendas de um porte maior, de um cliente específico, aqui ninguém está falando de uma venda que vai acontecer com um mostruário e você está mostrando, certo? Que existem técnicas também para isso. Mas uma coisa muito importante é você conhecer o que o seu cliente faz, como a empresa trabalha, como é que acontecem as coisas. Você ter uma consciência disso é muito importante. É literalmente quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, né, que manda um currículo para a empresa de Reginaldo. É muito importante que eu conheça aonde eu pretendo trabalhar, né? Eu saiba da história daquele cliente. Olha que ponto legal nessa história que o Reginaldo falou que fortalece isso. Né? O vendedor ele não teve maldade, né? Mas na forma de expressar, ele acabou tirando até uma forma de trabalho que foi construída na empresa, a questão do ambiente familiar com a equipe, né, Reginaldo? Então é muito importante a gente conhecer o nosso cliente, né? A gente enfatiza isso aí. E uma outra coisa nesse momento do fechamento é que pode estar pessoas na sala diferentes daquelas que você conversou até o momento. Então, todas as perguntas que você respondeu, talvez lá no passado, o teu cliente, aquele cara que você conversou tudo, ele espera que você exponha para os outros também. Por que isso? Porque ele também está vendendo esse projeto dentro da empresa dele para outras pessoas. Pode estar vendendo para o diretor dele, pode estar vendendo para uma outra área, e pode vir o cara de compra, simplesmente, que é o cara que vai efetivar tudo. Então, ele espera que você tenha a mesma cordialidade de responder tudo de novo, se for preciso. E por isso é o bom de você começar mostrando a tua proposta. Porque no momento que você mostra a tua proposta, teoricamente, tudo aquilo que você escutou, respondeu ou passou no pré-vendas, você reflete isso na proposta.
com certeza o que vai acontecer? Talvez se lá você tinha 12, 13, 14 dúvidas, você chega aqui com 2, 3, porque os caras não entenderam direito. E aí a mesma coisa, você não está vendendo só para o Glauber, você está vendendo para uma equipe da empresa. Então, atenda todo mundo, diga assim, não, gostei, desculpa, eu não coloquei essa observação aqui, vou incluir agora na proposta e já deixo aqui ela atualizada para vocês. Exatamente. E isso são duas coisas, né? Primeiro que a gente precisa ter humildade, que talvez alguma coisa que a gente não tenha colocado, e a gente erra também, né, como vendedor, e às vezes tem vendedor que acha que não erra, mas todos nós erramos. O ego. Né? É o ego. E outro é a autoridade de você mostrar para o cara que você pode mexer na proposta aqui naquele instante que não vai influir em nada. Isso você também mostra autoridade, isso mostra que a pessoa que você conversou até agora, que confiou em você, mostra para os outros que ele tinha razão em confiar em você. Então, a maioria das vendas, a gente não vende só pelo produto, a gente vende pela confiança que a gente gera. Então, todo esse momento da venda, esse momento mágico, e da gente atender bem todo mundo, é muito importante nesse momento da venda. E é tão importante por quê? Porque eles têm que sentir que depois que a tua solução entrar para a empresa, você vai atender todo mundo da mesma maneira. Exatamente. A gente, como vendedor, não pode pensar que a gente vai vender e vai embora. Não, esse cliente é nosso de alguma maneira, e eu sempre tive o hábito de envolver os meus vendedores durante os projetos. Para 2 sentidos, né? Primeiro, para que o vendedor também veja a responsabilidade dele não ter visto uma coisa ou não ter feito uma coisa e isso ter influenciado no projeto. E outra, para dar segurança para a minha equipe técnica de que o vendedor conhecia tudo. E se tem qualquer coisa que acontece no meio do caminho, excelente, está todo mundo ali para resolver. O vendedor vai dizer, não, cara, eu botei uma margem um pouco maior aqui, então a gente tem uma elasticidade, a gente tem... Vamos fazer isso, vamos atender bem o cliente e todo mundo sai satisfeito. Sai satisfeita a equipe de vendas, a equipe técnica e o cliente com toda a sua equipe. Né? Verdade. Olha, pessoal, vocês puderam ver aí, né, esse processo da venda em si, a venda acontecendo, né, como é importante a ligação com a preparação lá do pré-vendas que a gente falou, para a gente poder chegar pronto, né, como eu disse, a analogia lá da gente chegar num ringue pronto para lutar, né, então essa preparação ela é essencial, ela é fundamental, importantíssima para um bom resultado. E além desses grandes insights que o Reginaldo colocou aqui, né, da questão de você saber respeitar o momento do cliente, da questão da dificuldade que ele pode estar passando naquele momento, não deixar a venda para ele analisar sozinho, porque você é o cara que tem um conhecimento maior. Então, são pequenos detalhes, pequenos pontos que tenho certeza que se você seguir isso aqui ao pé da letra, você vai ter um pitch de vendas excelente e vai conseguir fechar as melhores vendas para a sua startup, para a sua empresa, não é, Reginaldo? Isso aí. E agora, Glauber, vamos comentar um pouquinho sobre os pontos chaves, talvez, da venda em si, né? Eu acho que um primeiro momento, a gente como vendedor, né? Qual é o nosso medo nesta hora da venda? Que ela não feche, né? Pô, a gente trabalhou tanto e a gente não vai chegar ao resultado. Cara, supere isso. Venda é como qualquer esporte, é como qualquer jogo, é como qualquer coisa onde alguém sai vencedor e alguém sai não perdedor, né? Mas não ganha. E a gente, quando conclui a venda, os dois lados ganham. Quando a gente perde a venda, nós perdemos, né? Mas muitas vezes o cliente também perdeu. Por quê? Porque realmente a gente tem a melhor solução para ele, que talvez esteja com preço um pouco mais caro, talvez a gente não tenha as condições que precisa. Então, a gente também tem que entender tudo isso, escutar. De novo, né? A gente teve escuta ativa até agora, vamos escutar quais são as coisas que, puxa, que impediriam de você botar a tua assinatura nessa proposta e me dar o ok para eu sair feliz com a venda feita. Poxa, Reginaldo, o valor está alto diante das outras propostas. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar junto, pega as outras propostas, vamos analisar aqui o que tem. Eu cansei já de fazer isso com o cliente, dizer assim, cara, eu não vou mudar nada na minha proposta,
Mas, de repente, a gente pode encontrar lá uma coisa que não tenha na outra proposta e, por isso, o valor dele está mais baixo. Eu posso tirar daqui também, para a gente igualar. Ou, se você vê que é um item importante, a gente mantém, mas o meu valor continua sendo esse, né? Eu particularmente, Reginaldo, eu não gosto de com preço muito mais alto do que ele tem que ser. Eu jamais boto um percentual, todo mundo chama de coeficiente de cagaço, né? Eu boto mais 10, 20%, porque o cliente vai pedir um desconto. E daí eu tenho para dar de desconto. Eu não gosto disso. Eu vou com um preço bem justo e não gosto de dar desconto. Não por nada, mas, de novo, valorizar o trabalho que eu estou oferecendo. Eu estou oferecendo um trabalho a um preço justo. Eu não estou... e assim, eu poderia ter histórias para contar. Por exemplo, uma que a gente foi dar uma proposta de quase 500 mil reais de desenvolvimento, eu botei 504 mil reais, a empresa interna fez por 498. Ok, isso não é diferença, 6 mil, puta, quase acertamos, né? Numa proposta desse porte, 6 mil não é nada, é 1%. E chegou um cara e deu uma proposta de 95 mil. E aí me chamaram, Reginaldo, um cara aqui deu 95 mil. Porra, como é que você não... A tua proposta dá 500. Eu disse assim, bem, veja o seguinte, a tua área interna deu 498 mil. Você está desconfiando de mim e da tua área interna. Se quer... Beleza? Eu acho que é todo o teu direito, 95 mil para 500 mil, é uma senhora diferença, são 400 mil de diferença. Só que eu não posso reduzir a minha proposta a 95 mil, porque senão a nossa relação aqui acabou de confiança. Você vai dizer que eu estou sempre errado com o meu preço. E eu tenho certeza que o meu preço está justo. E a tua área interna comprova isso, eu estou com 6 mil de diferença deles. E eles são tua área interna. Eu sou um fornecedor que eu preciso ganhar para ter resultado. Eles ganham salário aqui dentro. Mas para você ver que a gente está coerente com a proposta. Agora, esse cara de 95 mil, ele está pegando e está simplesmente chutando um valor para ganhar vocês. Eu disse assim, se você acha que você está seguro na mão dele, fecha com ele. E por isso que eu falo de superar os medos, porque a gente tem medo de perder uma venda de 500 mil, né? E realmente, o que eu fiz? Eu perdi a venda. Passado 3 meses, esse cliente me ligou e disse assim, Reginaldo, o fornecedor não me entregou nada ainda. E o projeto era de 6 meses, envolvendo bastante pessoas, né? Ele disse assim, cara, você queria um milagre, né? Que ele te atendesse com aquele valor. E aí ele disse assim, Reginaldo, eu vou cancelar com ele, eu quero te contratar. Eu disse assim, só que você sabe o seguinte, né? Agora o meu preço vai ter que mudar porque nós não temos mais 6 meses. E ele tinha 6 meses porque ele tinha uma data, era uma multinacional, ele tinha uma data para entregar esse projeto. Ele disse assim, eu vou ter que inchar de gente e nós vamos ter que resolver em 3 meses o que eu faria em 6 meses descansadamente. E eu, na época, cobrei 700. Por quê? Porque realmente eu tinha um esforço, eu tive que fazer os caras trabalhar à noite, eu tive que fazer os caras trabalhar sábado e domingo, mas eu atendi o cliente. Então, supera os medos. Se você tem certeza da proposta que você está dando, cara, você tem que estar coerente em também não reduzir teus valores, e não reduzir teu preço, e não reduzir teu prazo. O que você pode sempre mexer? Condição de pagamento. Cara, eu não consigo pagar em 6 vezes. O que você me propõe? Ah, você pode fazer em 7, 8 vezes? Claro que pode. Joga com o teu resultado um pouquinho da empresa e coisa e tal, e faz. Condição de pagamento é uma coisa que dá para mexer, é uma coisa que dá para trabalhar. Agora... Isso é um insight muito bacana, Reginaldo, essa que você falou, da condição de pagamento. Desde a primeira vez que a gente conversou, que você falou, eu achei muito interessante e acabei adotando na minha segmentação de mentorias e consultoria. Né? Esse insight que o Reginaldo falou aí da questão de mexer na forma de pagamento é muito mais viável do que mexer com descontos. Né? E isso aí eu trouxe para mim. Então, ó, anota isso. E isso é uma receita que dá certo, todo mundo, porque às vezes realmente é como a gente, né? Às vezes você quer comprar um negócio e diz assim, puta, mas não consigo comprar à vista. Você me faz, divide esse valor em 2 vezes? Dá certo. Então eu adotei para a prática aquilo que eu uso às vezes na vida, né?
E assim vai. Então, supera os medos. Supera os medos. Outra coisa é respeita o processo da empresa. A gente sabe que, às vezes, a gente explicou naquela reunião para todo mundo, tem todo um trâmite de assinatura, tem todo um trâmite depois para fazer um contrato. Respeita esse processo. Não adianta a gente correr. Eu sou um cara de vendas que eu sou meio contrário às metas, aquelas metas loucas que esse mês nós temos que fechar isso. Eu sempre acho que a gente tem que ter um norte, né? A gente tem que saber quanto a gente quer faturar. Mas fazer coisas doidas para a gente alcançar o dia 31 ou o dia 30 do mês, qual é a diferença entre fechar o dia 31 ou fechar no dia 1º do mês seguinte? Nenhuma para você, nenhuma. Então, pare das loucuras, pare de fazer acrobacias nesse sentido. Por quê? Porque você está, muitas vezes, desrespeitando o processo do cliente. Eu trabalho com metas, com nortes, e quando um vendedor, às vezes, me diz assim, Reginaldo, não vai fechar dia 31, mas dia 3 a proposta está aqui assinada. Excelente! Vamos nós, internamente, contar que essa é uma venda fechada no dia 31, mas deixe o cliente no prazo dele. Entendeu? A gente está desrespeitando o cliente, está desrespeitando o processo dele. Então, vamos ser coerentes. A gente precisa vender, mas a gente não está fazendo as vendas de qualquer forma. A gente tem um processo, a gente tem uma postura, a gente tem um jeito de fazer as coisas acompanhando a vida do cliente. Então, Glauber, assim, no sentido geral, a gente falou sobre vendas e esse momento mágico, né? E eu queria lembrar mais duas coisas aqui que eu acho que são importantes nas vendas. E isso aqui é estatística, tá? 80% das vendas tem 6 segmentos, onde você fala com o cliente, você vai lá, você pergunta como está a proposta. E eu vejo que a maioria dos vendedores, na segunda, na terceira vez, ele já dá essa venda como perdida. E venda só é perdida quando o cliente diz não. Até ali, talvez ele está adequando o processo dele. Verdade. E a gente tem o hábito, isso eu fico doido com os vendedores, porque eles dizem assim, perdemos a venda. Mas você já recebeu ou não? Não. E assim, então não, então vamos lá, vamos conversar com o cliente, vamos ver o que ele precisa mais de nós para fechar essa venda. Ou se é só o tempo do processo dele. Por exemplo, hoje eu estou com um processo aqui de fechamento que durou, da proposta, durou um mês. E hoje está passando pela área jurídica ainda da empresa, para daí eles me darem o ok. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer nisso? Então, o que eu estou fazendo? Eu vou lá e pergunto, e aí? Andou o processo? Se precisa de mais alguma coisa? Nossa, precisa mais alguma informação, alguma mudança na proposta? Não, é só o tempo nosso de trâmite. Ok. Daqui a um pouco, 5 dias, 10 dias, 15 dias, digo, e aí? Ah, não, agora já passou pelo tal e agora está no jurídico. Ok, mas estamos dentro ainda, não precisa de nada. Não. Segmento é muito importante. A gente não entrega uma proposta e abandona ela lá dentro esperando o sim ou não. A gente acompanha. E esse acompanhar leva tempo. Não adianta. E a gente precisa fazer. Até para o cliente saber também que a gente está interessado em fechar com ele. Isso é uma outra diferença muito grande. O cliente saber que você quer fechar com ele. E você não largou a coisa lá. Isso gera relacionamento, não é, Rinaldo? Tudo isso aí gera relacionamento, né? E a gente sabe que não existe uma fidelização de um cliente, porque, assim, independente do produto ou serviço que você venda, eu tenho certeza que você vai buscar a fidelização do seu cliente, né? Então, não tem como você fidelizar algo ou alguém, no caso, sem uma conexão. E esse tratado que o Reginaldo falou aí, dessa jornada, dessa segmentação que existe, comprovada por pesquisa, é tudo isso aí, é esse relacionamento sendo construído, né? E uma última coisa, Glauber, e aí nós encerramos vendas, né?
a gente não pode tratar o nosso cliente como um oponente, um desafiante. Por mais que a gente entre no ringue, ou entre no jogo, né? Porque é um jogo, é uma luta, todo mundo está aqui, a gente para vender, ele para comprar, mas a gente não pode tornar ele um oponente ou desafiar ele. Às vezes dizer assim, mas você não entendeu direito isso. Não, eu não expliquei direito. Cara, vamos repetir isso aqui para ver se fica do jeito que você quer. Humildade, não desafiar o cliente. Quando você desafia o cliente, ele vai te desafiar de volta. Não tem jeito. A recíproca sempre é verdadeira. Se você trata com respeito você é tratado. Então, e eu tive vendedores que, cara, eles entravam para brigar com o cliente para fechar. E eu tive que ensinar eles a dizer assim, não, nós estamos num jogo, só sai vencedor aqui, só vai ser bom se ele comprar e nós vendermos, então nós dois vamos sair vencedores aqui, ele porque vai comprar uma solução dele, e nós porque vamos vender aquilo que a gente se propõe a solucionar. Mas não é um jogo de ganha e perde. Não é porque nós fechamos a proposta que o cliente perdeu. Então, não trate ele como um oponente, o desafie ele. Isso é muito importante para a continuidade da relação. Porque isso pode criar uma máscara tóxica na tua relação com o cliente, que ok, você desafiou ele e ele foi obrigado a fechar, porque talvez a tua proposta tenha sido realmente a melhor, ele é obrigado a fechar. Mas quando agora o jogo inverter, que você estiver entregando a solução lá no pós-venda, que nós vamos falar no próximo capítulo, ele pode começar a te desafiar. E aí ele tem a carta na manga, porque agora ele é teu cliente. Verdade. Então, respeito gera respeito. E essa relação começa lá na preparação, passa pelas vendas, vai passar pelo pós-venda e a gente vai viver uma relação do máximo respeito que tem. E aqui eu queria botar mais uma pimenta só, que é o quê? Neste momento, fechamos a venda. Eu, Glauber, fechamos a venda. Nesse momento é importante você começar a ter uma métrica dentro da sua empresa. Quanto custou esta venda? Que é o CAC que todo investidor quer saber. Qual é o teu custo de aquisição de cliente? Lá do lead até agora, no momento da assinatura do contrato. Então, comece a preparar isso também. Quanto tempo leva a tua venda? Quanto custa a tua venda? E você tem percepções diferentes. Você vai ter talvez o cliente de médio, de pequeno porte. Poxa, você fecha em 15 dias com ele. O cliente de médio porte, talvez você leve um mês e meio. E o cliente de grande porte, talvez você leve 3 meses. Tá? Então, você tem que aprender esses tempos e já segmentar isso também. Porque assim, não adianta você dizer para o CAC do teu investidor que você tem o prazo, num caso desse, né, de 15 dias, 1 mês e meio, 3 meses, que teu CAC é 1 mês e meio e custa X. Não, depende para quem você está vendendo. Você tem CACs mais rápidos, tem CACs mais medianos e tem CACs maiores. Então, cuide do teu custo também de aquisição do cliente. Isso vai te ajudar com o vendedor, vai te ajudar a preparar melhor tuas metas, porque as tuas metas também. Poxa, se eu tenho um cliente grande, quando eu posso contar com a venda dele? Posso contar no mês que vem? Não, posso contar daqui a 3 meses. Então, tudo isso vai te ajudando. E esse ponto aí, só para complementar, né, Reginaldo, essa coleta de informações dentro do processo de liderança, a gente utiliza isso para a gente poder traçar novas metas, né? A gente alcançar novos resultados. Então, além do CAC ser trabalhado aí, é importante cliente tal, segmento tal, a gente teve esse problema. Então, todo esse tipo de coleta de dados, informações, serve para você poder se preparar novamente para sempre estar trabalhando com clientes novos. Né? Então, nada, como o Reginaldo disse aí, nada se perde aí, né? Tudo você consegue tirar um proveito. No jiu-jitsu, a gente fala muito que ninguém perde. Ou você ganha, ou você aprende. Né? E dentro de um processo de vendas é dessa forma. Se você fechar a venda, ganhou. Se você não fechou a venda, você aprendeu alguma coisa ali para você melhorar. Né? Gostei muito dessa analogia. Gostei muito dessa analogia do jiu-jitsu. Do jiu-jitsu a gente fala isso, que a gente não perde uma luta do jiu-jitsu, né? Ou a gente ganha a luta, ou a gente aprendeu a lição porque a gente falhou e vai corrigir.
né? Então, é uma coisa que eu trago para o mundo dos negócios também. Bom, Reginaldo, então hoje a gente encerra esse episódio sobre vendas, né? Deixando agora, para a gente terminar a nossa temporada, mais um episódio onde a gente vai falar sobre a cereja do bolo das vendas, eu acho que é a questão do pós-vendas. Né? É isso eu aí. gravei um vídeo uma vez eu falava sobre mais assim para empreendedorismo, negócio, e eu coloquei que pós-vendas é sempre o começo da próxima venda. Era o título do meu vídeo, né? E a gente, quando estava fazendo essa segmentação aqui do nosso roteiro, me veio logo na cabeça. E olha, pode ter certeza que o pós-vendas é a cereja do bolo quando se trata de vendas, né, Reginaldo? É isso aí. Porque não adianta nada a gente ter tido todo esse trabalho até aqui e daqui a um X tempo a gente perder esse cliente, né? Exatamente. Pessoal, queria agradecer de coração a vocês que estiveram por aqui ouvindo o nosso Startup Pay. Pedir mais uma vez, né, para se inscrever, comentar, compartilhar, ajudar a gente a montar esse ecossistema das startups e dizer para você que vem acompanhando aqui o nosso trabalho que agora em 2024 tem um projeto aí que está surgindo muito legal, né, para esse ecossistema de inovações das startups, e o Startup Pay vai estar lá. E vocês vão ouvir muito falar do Startup Pay, mais ainda que, graças a Deus, a cada dia a gente vem crescendo com a ajuda de vocês que estão sempre aqui, né? Eu, Glauber Rodrigo, Reginaldo Schollenberg, estamos aqui sempre com aquele prazer de trazer conteúdos para vocês, né, meu querido? Glauber, nós temos 2 desafios para 2024, né? Toda essa parte que você comentou aí do ecossistema de startups, e também a gente quer começar a trazer alguns especialistas nesse mundo de startups e de negócios, né? Para conversar. Onde a gente vai tirar deles também experiências muito legais, e a gente já tem conversado com algumas pessoas, né, Glauber? É uma relação boa já aí, né, para 2024. Boa, nós já tem alguns podcasts, mas sempre serão assuntos muito interessantes e nunca relativos à sorte, né? E sim relativos à experiência, as experiências de vida de cada um, que eu falo assim, né? Quando a gente fala das experiências da vida, a gente está falando da sabedoria de cada um, né? Exato. E não do conhecimento. Porque a gente vai falar sobre o que uma pessoa viveu e o que ela aprendeu neste contexto até aqui. E claro que nós vamos falar também um pouco de futuro, de um monte de coisas. Mas isso tudo vai ficar para 2024 como novidade, né, Glauber? Tá bem pertinho, né, Reginaldo? Tá bem pertinho. Tá aí. Bom, pessoal, queria agradecer, Reginaldo, meu querido, obrigado por mais uma vez, mais uma oportunidade de a gente estar aqui junto no Startup Pay, e a gente se vê no próximo episódio, não é isso, Reginaldo? Isso aí. Um abraço para todo mundo, até o próximo, e agora nós vamos falar de pós-vendas. Vamos lá, Glauber. Abraço. Valeu!